Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin e tô aqui com a Giovana. E hoje a gente quer conversar sobre algo que muita gente vive. Confesso que é um processo que eu já caminhei bastante, mas assumo que preciso caminhar um pouquinho mais, até porque cada dia uma situação nova vai fazendo a gente entender mais sobre o que a gente quer conversar com vocês hoje, que é aprender a lidar com os nossos limites. Essa discussão envolve expectativas, envolve frustrações. Nesse processo de aprendizado, né, Gio, a gente caminha entre a expectativa e a realidade. Vai sendo tudo muitas vezes misturado dentro da gente. Tu achas também? Sim, é um desafio porque muitas vezes nós somos expert em criar expectativa e é uma mais mirabolante que a outra. E aí é aquele meme, né? Quanto mais alto, maior a queda. Sim. É forte. Então, a gente, ao longo do nosso dia, a gente vai criando expectativas, e aí, gente, expectativas a gente vai entendendo também que é sobre a espera de algo. A gente vai criando expectativas de desempenho, de maturidade, de sucesso, de equilíbrio emocional. Nossa, você que está nos assistindo já passou por uma situação de você dizer assim: eu vou chegar num lugar e vou me comportar de determinada forma. E aí você se empenha, assim, você se prepara psicologicamente para ir chegar no lugar e se comportar da forma com que você planejou, né? Expectativas de dar conta de tudo, de ser o melhor, né? A gente sempre está tentando dar o melhor em alguma coisa e muitas vezes o nosso melhor parece não ser suficiente para a situação. Mas aqui eu abro um parêntese. Parece ser suficiente ou você não encara como suficiente? Porque o melhor já é tudo que a gente pode dar. Como essa discussão ela vai fazendo com que a gente muitas vezes perca o fio da meada dos nossos próprios limites. Uma das primeiras coisas que a gente quer falar com vocês é como essa questão de não reconhecer os limites ou de dar sempre esse melhor, de dar sempre essa aprovação, de ser sempre positivo, porque o limite é algo que remete a uma barreira, né? Uma barreira ali. Então, pode remeter ao negativo, tipo assim, no sentido ao não, né? A você chegar numa barreira mesmo. Acho que eu não encontro nenhuma coisa melhor em relação a isso. Então, como nessa percepção de dar o melhor, você vai passando por cima das suas próprias limitações como ser humano. Dar o melhor é algo muito bonito, mas existe uma diferença muito importante entre o compromisso e conseguir executar aquilo que você precisa e a exigência excessiva, né? Jo, como que tu percebe, tanto na tua vida quanto na clínica, essa questão da exigência de si mesmo, né? Pessoas que se exigem mais do que... Porque a gente tem o conceito de comprometimento, né? Se eu sou comprometido, claro que eu vou exigir de alguma forma. Às vezes é impossível a gente não gerar expectativas sobre nós mesmos, né? Mas como é que tu vê isso hoje em dia, quando essa exigência já acontece de maneira excessiva? Eu acho que esse princípio do dar o melhor é uma coisa, inclusive, que eu trabalho muito para mim, comigo mesma, na verdade, e com os meus clientes, porque dar o melhor que eu tenho é algo que não é alguém que vai me dizer, não é algo externo, sou eu comigo mesma, entende? Então, o meu melhor hoje é uma coisa, o meu melhor amanhã pode ser outra coisa, e pronto. E aí eu também fui recordando de que falaste de alguma coisa nesse sentido anteriormente, né? Porque às vezes o meu melhor não é suficiente para a situação. Mas o problema não é que eu sou preguiçosa, ou que eu sou fraca, ou que eu fracassei. É que realmente o meu melhor não está compatível. Por exemplo, eu falo muito isso com relação performance. Vamos supor, você está estudando para o Enem.
E a gente tem aqui na Casa Autêntica os clientes que estão fazendo o Enemind, e a pessoa, ela não está somente se preparando psicologicamente, ela se prepara psicologicamente, ela estuda, ela faz tudo que ela pode. E nisso vem aquelas cobranças, né? Ai, eu tenho hoje 2 clientes que estão se preparando para medicina. Então, a gente sabe qual é a realidade da medicina, né? É uma nota de corte muito alta. E aí vem aquela questão, será que eu sou incompetente se eu não passo? Ou se realmente a régua da medicina não é mais do que eu posso dar? Porque eu vejo o esforço das minhas clientes, sabe? Elas estudam, uma toma remédio, tem toda uma rotina, disciplina. Mas assim, se eu dou tudo que eu tenho e eu ainda não sou suficiente pra você, sabe aquela coisa de relacionamento? Sim. Nunca é suficiente. Será que o problema sou eu? De verdade, será que o problema sou eu? Porque assim, você tá procurando outra pessoa, então, é aquela coisa. Da mesma forma, essa questão performática. Cara, talvez eu não tenha o perfil, talvez eu não consiga mesmo. E ok, é uma limitação minha. Então a gente se questiona muito, sabe? Sobre limites e aceitar. Porque às vezes a gente não quer aceitar que nós temos um limite. Nós não queremos aceitar aquilo que faz parte de quem eu sou. Eu posso exercitar isso, posso trabalhar, mas algumas coisas não vão mudar, porque fazem parte de quem eu sou. Então aí é um ponto de aceitação mesmo, sabe? É muito forte porque isso entra tantas outras questões que causam uma vida não saudável, tanto física quanto mental, porque se você não reconhece um limite, tua mente se desgasta, mas o teu corpo também. Eu passei por uma experiência semana passada, que eu tive uma rotina de trabalho mais extensa do que eu estou acostumada. E aí eu falei, não, 2 dias aqui nessa rotina eu consigo. No outro dia, eu tive uma crise de choro. E a minha mãe chegou perto de mim e falou, né? Yasmin, o que você tem? Fala alguma coisa. E aí eu tava falando pra ela que eu tava super cansada, porque eu vim do trabalho pra casa de moto e eu não consegui decidir a rua que eu ia dobrar. Eu não consegui, assim, a minha mente, ela trabalhou tanto que eu não consegui decidir a rua que eu ia dobrar, né? E aí, assim, foi uma experiência nova, né? Essa experiência que eu fiz desses 2 dias intensos foi uma experiência extremamente nova para mim. Só que ali me fez tocar literalmente nos meus limites. O meu trabalho foi excelente, eu fiquei super feliz com tudo que eu construí nesses 2 dias, mas eu preciso entender que mesmo tendo êxito, eu preciso ajustar alguma coisa ali, né? Porque desgastou completamente a minha mente, o meu corpo. E aí foi interessante que eu tava ali no ponto de bala, né? Tipo, o que tivesse de fazer, eu ia. Só que quando eu parei, que eu percebi que eu não sabia que rua dobrar pra minha casa, e aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso deitar 10 minutos, eu preciso deitar 20 minutos. E eu acabei descansando, deitando e dormindo por 1 hora. Quando eu acordei, meu corpo era outro, gente. Meu corpo era outro, quer dizer, ele já não funcionava mais, assim. É como se ele dissesse assim, eu encontrei repouso, graças a Deus. Então aqui eu vou ficar até eu me recuperar totalmente, né? Então a gente acaba entrando em vários questionamentos, como a anulação de si mesmo, a falta de autoconhecimento, a dependência emocional, ela parte sim, muitas vezes, de você não conhecer seus próprios limites e não ter liberdade para vivê-los e aceitá-los, né? Então, como isso é forte, né? Essa cobrança que parte de você, essa exigência que parte de você, para que você se supere sempre mais, sempre cada vez mais, e acaba deixando de reconhecer o que você faz no seu dia a dia. Porque uma das coisas, Gio, que pegam na mente de quem não sabe, quem não quer, quem não vive respeitando os seus limites, é que sempre que erra é um fracasso. Que descansar, que parar é porque você é preguiçoso, porque você
não quer fazer nada, que pedir ajuda é fraqueza. Então, se você está nos escutando, na sua cabeça você pensa que errar é fracassar, que descansar é uma preguiça, que pedir ajuda é fraqueza, eu te convido a fazer uma reflexão sobre como você está lidando com os teus limites e com a sensação de que você é limitado, né? Até postei quando eu cheguei no final do dia, eu postei nos meus stories falando, né? É muito difícil tocar nos seus limites. Eu até brinquei, eu falei, acho que se alguém passar hoje, nesse momento, por mim e dizer que eu sou feia, eu choro. Porque realmente eu tinha alcançado, assim, um ponto, assim, tão forte. Mas, assim, reflete, né? Você que tá nos escutando. Como é que você tem lidado com o fato de que você é limitado? Isso não é uma questão de fraqueza ou de personalidade. Isso é uma questão humana. Então, se você não encara seus limites, muitas vezes você tá se olhando com um olhar desumano. E esse olhar aumenta a ansiedade, diminui a criatividade, enfraquece a autoestima, dificulta as relações, como a Gio mencionou, e rouba a alegria, a vontade de viver, porque você tá ali sempre mais se exigindo, mais se cobrando do que reconhecendo o que você foi capaz de fazer, é capaz de construir. Compartilhava com uma pessoa alguns aspectos que a gente está falando hoje, e aí o ponto dela foi o seguinte: uma insatisfação que não passava, sabe? Giovana, acabei de ser promovida no meu trabalho, era o que eu queria, me sinto bem na área A, B, C e D, mas existe algo que, não sei, é como se não estivesse bem, não estivesse feliz, né? E aí, investigando mais, né, fazendo aquelas perguntas, porque não era psicóloga, né, mas a gente acaba... Não era psicóloga da pessoa, mas, assim, como você chega num lugar, né, que você tanto quis, e quando você chega, você não consegue nem comemorar e já tá fazendo a próxima exigência, já tá se cobrando pela próxima coisa, né? E realmente, o mais interessante da vida é o processo. A gente gravou um episódio sobre isso, não foi? A gente falava assim, cara, o dia da sua festa de formatura é literalmente são horas. A vida é mais sobre o processo do que sobre grandes conquistas. Então, se você só for feliz a cada 5 anos, né? Um dia a cada 5 anos ou a cada grande coisa, tá complicado, né? E, poxa, às vezes a nossa infelicidade, vou usar esse termo, né? Nossa infelicidade tem a ver com a nossa autoexigência, sabe? Desnecessária. Talvez, até falei isso pra pessoa, falou, talvez você seja feliz e não saiba, né? Ou então não queira assumir que é feliz com medo de... Por exemplo, gente, frustrações não devem impedir que a gente assuma as nossas emoções. Uhum. Então, assim, às vezes eu tenho medo de dizer que eu sou feliz, porque na hora que eu disser que eu sou feliz, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Na hora que eu disser que deu certo, que eu conquistei, alguma coisa vai dar errado. Você já parou pra pensar que talvez sempre que você conquistar algo, alguma coisa ruim, entre aspas, né? Alguma coisa desagradável vem depois? Porque é o fluxo da vida, não que aconteça uma coisa boa, uma coisa ruim, mas é porque sempre você vai parar de perceber uma coisa boa quando você percebe uma coisa ruim, né? Então você já parou pra pensar que esse ciclo, né? Dizer, então aconteceu bem que uma coisa boa vai já dar errado alguma coisa. Né? Nem mas tudo. Tem gente que tem uma crença limitante dessa, não tem? Total. Eu tenho algumas clientes, um beijo pra vocês, porque eu vou encaminhar esse podcast pra vocês. Cara, assim, é incrível. E assim, gente, muitas vezes você vai precisar sentir a tristeza, sabe? Você vai precisar sentir a decepção. Eu tô falando dentro de uma perspectiva de existe um sentimento, mas também existe uma capacidade enorme dentro do ser humano, e isso eu vou puxando, né, pelo meu lado, né, ACP da vida, né, onde a atenção é centrada inteiramente ali no aqui e agora, no homem, onde Roger diz, nós temos uma tendência atualizante dentro de nós.
Então, nós temos uma tendência a nos atualizar e muitas vezes a gente esquece disso dentro das nossas exigências. E aí, a exigência que leva a uma frustração. E a frustração em si não significa que a pessoa falhou ou fracassou, mas significa que algo não aconteceu como esperado. Existia uma percepção, uma expectativa, e, na realidade, aquela expectativa não foi suprida. E aí você se frustra. Mas a grande questão é, o que você quer fazer com essa frustração? Muitas vezes, gente, uma frustração, ela acontece apenas para ser sentida, né? Para ser sentida, para que você possa ter a consciência de recomeçar, ter a consciência de fazer diferente, ter a consciência de muitas vezes não se envolver com aquilo, ou não ir para aquele rumo. Então, a frustração, ela é parte, né? A gente vive frustrações desde a nossa infância. É parte. E aí, quando a gente faz a orientação, né, de pais, principalmente nos primeiros anos, quando a criança ainda está nos primeiros anos de desenvolvimento, a gente lida muito com essa orientação, né? De frustrar a criança. Claro que assim, a gente não vai criar traumas na criança para ela se frustrar, mas para que ela possa aprender a lidar com o não, né? Que ela não é absoluta, que ela não vai resolver tudo, nem ter todas as respostas e nem ter tudo à disposição dela. Então, desde a infância, a gente vem lidando com essa questão da expectativa e da frustração. É uma experiência. E experiências dentro da nossa vida servem para que a gente agregue sobre o que a gente é, não para nos anular. Então, lidar de forma madura para uma frustração e até mesmo para uma situação onde precisa ter um limite é entender também o que está sobre o nosso controle, sobre o que não e o que não está. Eu tenho um exemplo super clássico, e aí é também muito assim da minha experiência, sabe? Se a alegria é a minha maior característica, as pessoas não podem me ver triste. Como assim? Né? Como assim você vai fazer isso contigo mesma, que é uma pessoa limitada, que nem sempre vai estar alegre, nem sempre vai acordar alegre, que vai se chatear, que vão existir coisas que vão te deixar triste. Então, isso é chegar nessa limitação, né? Essa questão da frustração, né? Talvez a gente se frustre muito porque nós criamos coisas na nossa cabeça, né? Criamos coisas nada a ver na nossa cabeça. Por exemplo, quando a gente fala de relacionamentos, vamos supor, Yasmin é minha amiga. Ok, na verdade, estamos começando uma amizade. Aí eu crio a expectativa de que a Yasmin vai suprir essa necessidade. Só que, na verdade, a Yasmin não se movimentou com relação a isso, não disse que ia corresponder, não prometeu, entendeu? Mas eu criei uma pessoa, eu criei a Yasmin que eu quero. Aí, quando a Yasmin, por algum motivo, sei lá, qualquer que seja... Não, só o fato da Yasmin existir, já me coloca em contato com muitas vezes. Não é a coisa que eu criei, né? Claro, né? Porque não fui eu. E aí a pessoa não corresponde à minha expectativa e eu já acho assim que a pessoa falhou comigo, eu me frustro. Na verdade, fui eu. Infelizmente, é uma responsabilidade minha. Fui eu que criei esse personagem, né? E a gente vê isso muito, muito, muito em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, né? Você cria o amigo na sua cabeça, você cria o namorado na sua cabeça. E aí, quando a pessoa não é aquilo... e assim, a pessoa ainda acha que é o outro que é o culpado, né? Que tipo assim, o outro que não é suficiente. Mas eu também criei aqui uma grande de uma ilusão, né? Aí é ralado, muito ralado. Uma coisa bem bacana, que é um fato, quando você consegue reconhecer o seu limite, você também acolhe o limite do outro. Então, todos esses embates que muitas vezes os relacionamentos têm,
eles poderiam ser evitados muitas vezes quando você acolhe que o outro também é limitado, né? Que ele não vai preencher 100% da tua vida, até porque existem tantas outras coisas mais, né? E esse alinhamento, assim, de expectativas, né? Daquilo que você conhece sobre você e aceita sobre você, conhece sobre o outro, as possibilidades também, porque existem, gente, muitas áreas que são extremamente afetadas quando a gente não respeita nosso limite. Transtornos que são vividos, assim, de maneira muito forte quando não se respeita os limites. No âmbito do trabalho mesmo, né? O burnout é um dos maiores exemplos. É uma condição de trabalho, né? Você vai ali até o máximo que você pode, e aí você acaba se desgastando e não tendo mais a condição de continuar ali da mesma forma. Na questão, como eu já citei, das dependências emocionais, também vai sendo muito essa questão da gente não entender muitas vezes o que é o meu limite, né? Aceitar e nem poder acolher o limite do outro, né? Então, falar de limites é também falar de reconhecer limites, é também falar de poder se proporcionar uma vida saudável. Entender qual vai ser o momento de trabalhar, o momento de esticar um pouquinho mais, esticar a baladeira, como a gente chama aqui no Piauí, mas também o momento em que eu paro, né? Em que eu descanso, em que eu me priorizo, né? O momento em que eu tenho que botar sempre o outro à frente, mas aquele momentinho em que eu me olho, eu me percebo, me priorizo também. É um espaço muito delicado ali entre expectativas e frustrações, mas que sim, a gente consegue alinhar, né? Consegue ajustar. Não se desespere. Se hoje você percebe que você não está respeitando os teus limites, não se desespere. Talvez você encontre esse grande auxílio pela terapia, né? A gente recebe muita gente aqui na Casa Autêntica extremamente frustrados ou então com uma condição, né, passando por ansiedades, depressões, porque não conseguem perceber os seus limites. Que não tem como, não dá para ser Mulher Maravilha ou Super-Homem, né? Então, saber lidar com isso, saber lidar com as suas cobranças, saber lidar com essa autoexigência é sinônimo de vida saudável. Não é só ir para academia, não é só se alimentar bem, né? Mas essas percepções internas. É aquele conceito de aceitação incondicional da realidade. Eu amo esse conceito. O nosso problema é muitas vezes é que a gente não tá com o pé no chão, só isso. Ou então tá com o pé no chão, mas tá com o pé batendo no chão, como uma criança com birra. Tipo assim, ai, eu sei que eu tô vivendo isso, mas eu não aceito. Não aceito, sabe? Ficar se debatendo com a própria realidade. Ai, adianta tanto a nossa vida, ou só não atrasa, quando a gente aceita as coisas como elas são. Seja a minha própria condição, seja a condição do outro, seja a realidade como ela se apresenta. Porque se eu for ficar me debatendo com tudo, né? Eu não tô falando de conformar, de me conformar e ficar um eterno passivo. Não, mas assim, a realidade essa? Então é isso. E buscar os recursos que te façam lidar com essa realidade da melhor maneira possível. Isso. Da melhor maneira possível. Eu acho isso incrível. Melhor maneira possível. Impossível. Não deixa para Deus, por favor. Sim. Deixa para Deus o até impossível, porque, cara. gente, é uma premissa, isso não tem a ver com religião, mas é uma premissa muito forte que o homem, ele busca a felicidade. Ele busca a harmonia, ele busca ser feliz, ele busca viver da melhor maneira. É claro que existem muitos contextos que fazem com que a gente nem perceba que muitas vezes a gente existe dentro da nossa... E tenha como viver a nossa individualidade, um autoconhecimento profundo, né? Às vezes a gente sente que não tem espaço para ser quem a gente é, mas como isso é importante, você tocar em quem você é e buscar os recursos para isso, sejam recursos espirituais, sejam recursos
físicos, né, fisiológicos, e no médico, simples, né, saber que muitas vezes as nossas limitações, elas serão físicas, e a gente precisa comunicar esse limite também para o nosso corpo. Ó, você não pode comer fritura. Eu preciso reconhecer que ali tem um limite, porque quando eu ultrapasso esse limite, eu me prejudico. E no caso, né, da Casa Autêntica, no caso do que esse podcast, a bandeira que esse podcast mais levanta, que é dentro também da saúde mental, né? Uma terapia, se não uma terapia individual, mas em grupo, atividades terapêuticas também, né, que a gente traz aqui como proposta de serem esses recursos de vida saudável, né? Muitas vezes a gente até reconhece os nossos limites, mas a situação não é sobre a gente. E aí não cabe a nós ultrapassarmos os limites, porque a situação muitas vezes é sobre outras pessoas. Né? São as pessoas que não respeitam. Então, assim, se você está num ciclo em que a outra pessoa não respeita o limite dela, não deixe ela te maltratar a ponto de você esquecer os seus. Muitas vezes não é sobre você. Muitas vezes você reconhece, sim, os seus limites, mas está num espaço em que isso não é respeitado. Então, e aí a gente entra, né? Buscar os recursos para que você possa não desistir de se respeitar, tá certo? O que a gente deseja, então, no final desse podcast é que você possa ajustar suas expectativas sem desistir dos seus sonhos e seguir crescendo nessa gentileza consigo mesmo, que vai fazendo com que a vida seja menos pesada. Obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio do Refúgio Autêntico. Compartilha com alguém que você conhece, que vive se cobrando. A gente se encontra na próxima quarta, não é, Gio? Às 12 em ponto. Tchau, gente. Um beijo. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.